Paz a todos, em nome de Jesus. Eu já estou fazendo isso já há um bom tempo, usando as minhas redes sociais para trazer um pouquinho daquilo que Deus quer da nossa vida, do que a palavra de Deus tem para nós. E aquela pergunta de sempre, por que algumas coisas acontecem na nossa vida? Por que nós não recebemos de Deus aquilo que nós precisamos? Muitas das vezes nós nos questionamos. E entre isso, me veio a palavra de Deus, lá em Lucas 7:7. Essa passagem da Bíblia fala de um militar da época de Jesus, que ele precisava de algo para o seu servo. Então, ele vem até Jesus para receber algo de Jesus. Então, lá em Lucas 7:7, diz o seguinte: Por isso, eu mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo, este vai e ele vai. E ao outro, vem e ele vem. Ao meu servo, faz isto e ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Na primeira parte aqui, irmãos, eu quero tratar que este homem, ele era um homem muito importante, era um militar da época muito importante. Muitas das vezes, nós temos problemas, sabemos que a solução é Cristo, que a solução é Deus na nossa vida, e nós não nos voltamos para Deus. O que primeiramente, meu querido irmãos, você, ou até mesmo eu, fazemos quando temos algum problema? Eu separei uma parte aqui, irmãos, onde fala: porque eu mesmo, o centurião falando, porque eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra ao meu rapaz e ele será curado. Nós sabemos que nenhum problema, que nada é impossível para o nosso Pai. Nada é impossível para Deus. Eu, você sabemos disso. Mas, como este homem, nós não nos declaramos dignos de receber de Deus aquilo que precisamos. Meu querido, por que você procura, muitas das vezes, em outros lugares, o que você precisa e não procura em Deus? Porque nós nos sentimos indignos de se chegar aos pés de Jesus. Porque tem sempre aquela pergunta: será que vou ser abençoado? Será que sou digno de ser abençoado? Então aqui, irmãos, Jesus está dizendo que nós somos dignos. Este homem, ele não era um cristão, ele não era um profeta, este homem nem sequer era simpático daquilo que Jesus pregava. Mas ele sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Deus na sua vida? Se você sabe quem é Deus na sua vida, temos que tomar atitude na presença de Deus. Este homem, ele sabia que Jesus podia salvar o seu servo.
Aqui então, no 8, este homem fala: porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo: a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Quantos de nós que sabemos que naquilo que nós fazemos aqui, na nossa profissão, o que fazemos, nós sabemos fazer bem feito? Nós sabemos fazer, e quando fazemos, ele dá certo. Nós sabemos que, vou dar um exemplo aqui de um profissional de elétrica, um eletricista. Ele sabe que se ele ir lá e ligar aqueles fios, fazer uma ligação, ele sabe que vai funcionar. Porque ele tem certeza naquilo que ele faz. E por que que nós não temos certeza quando nós vamos falar com Jesus Cristo? É porque nós nos sentimos indignos de se chegar a Deus. E este homem chegou aqui, mesmo sabendo que ele não era digno, ele foi a Jesus. Ele foi a Jesus porque ele sabia quem era Jesus. Querido irmão, se você não vai a Deus quando você precisa de algo, é porque você tem dúvida de quem é Deus. E nós não podemos ter essa dúvida no nosso coração, de quem é Jesus Cristo na nossa vida. O mundo, ele está fazendo tantas coisas, mas não temos poucas pessoas se voltando a Deus. Eles sabem que usam a ciência, usam a tecnologia e sabem do que fazem. Mas tem algo que só Deus pode fazer. Quantas vezes que você tem a certeza que não há mais nada a fazer, que não tem mais o que se fazer. Mas nós sabemos que se nós chegarmos a Jesus Cristo, Ele tudo pode resolver. Muitas das vezes não da forma que nós queremos, mas sim, Deus resolve todos os nossos problemas. E Ele fala ao meu coração: eu estou resolvendo, eu estou contigo, basta você crer. Agora Jesus vai falar aqui, irmãos, no 9, daquilo que eu e você temos que ter com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ouvindo essas palavras, admirou-se. Imagina, meu querido. Jesus admirou-se. Admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que falta para mim e para você, querido? É fé. É ter fé em Jesus Cristo. Acreditar o que está escrito nessa palavra. Vou dizer a você, irmãos, nada adianta você querer estar com Jesus, querer estar com Deus e não entender da palavra de Deus e não ter fé naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Aquilo que Jesus fala aqui na Bíblia Sagrada. Se você não lê a Bíblia, irmãos, se você não pega a sua Bíblia para ler, se você não pega a tua Bíblia para estudar, nada vai adiantar. Você tem que entender o que Jesus fala nesta palavra. Você tem que entender quem é Jesus. Aquele homem sabia quem é Jesus. Quem era Jesus naquele momento. Quem estava ali. Aquele homem sabia quem Jesus era naquele momento. E nós temos que saber quem é Deus na nossa vida. Nós temos que saber quem é Jesus Cristo. Naquela época, todos ouviam falar de Jesus. Jesus estava na terra, em carne. Jesus está aqui em espírito. Por isso ele conhecia Jesus.
E hoje nós temos que conhecer Jesus pelo Espírito Santo. E não tem como conhecer Jesus se não for pela palavra de Deus. Conhecendo Jesus, conhecendo a palavra de Deus, você vai entender pelo Espírito Santo e ter fé em Jesus Cristo. Então tudo que você precisa, meu irmão, é ter fé em Jesus Cristo e conhecer a Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo. Se chega a palavra de Deus, eu tenho certeza, irmão, que se você conhecer a Jesus Cristo e estar na palavra de Deus, não tem o que pare você. Se você estiver na palavra. Porque este homem não era de nenhuma religião. Ao contrário, era um militar que lutava muitas vezes contra a religião. Muitas vezes contra aquilo que Jesus pregava. Lutava contra aquilo que Jesus falava. Não era religioso, não era nada. Mas sabia quem era Jesus. Você é quem? Você é um religioso? Você é um fanático? O que você é? A religião não adianta de nada. O fanatismo não adianta de nada. O que resolve é Jesus. É ter fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo. Você, conhecendo a Jesus, você vai entender de todas essas outras coisas. Tendo fé naquilo que está nessa palavra aqui. Então o recado de hoje, irmãos, é fé. Fé em Jesus Cristo. Alimente a sua fé. Como você está alimentando a sua fé? Através do que você está alimentando? Através do que você está conhecendo a Jesus Cristo? Como que você vai chegar a pedir algo a alguém que você não conhece? De que forma? Se você não sabe como pedir, não sabe como fazer. Então, leia a palavra de Deus. Conheça a Jesus Cristo e tenha fé em nosso Senhor Deus Pai. Muito obrigado, querido. Em nome de Jesus, que Deus abra o teu entendimento, que Deus abra a sua mente para aquilo que Deus quer de você. O que Deus quer de você, meu irmão, não é o mesmo que Ele quer de mim. O que Deus vai fazer na sua vida é diferente do que Ele vai fazer na minha vida. Então não fique levando a sua vida ou as suas coisas com Deus tendo como referência outras pessoas. Como tendo irmãos Marino como referência, tendo qualquer outra pessoa. A tua referência tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser Jesus. Porque o que Jesus vai fazer na sua vida é diferente do que vai fazer na minha vida. A forma que Jesus vai trabalhar na sua casa, na sua família, é diferente do que trabalhar na minha casa, na minha família. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus.